Um casal abastado parou o carro em um semáforo e tudo parecia rotineiro, até que a mulher avistou uma idosa sentada na calçada, tremendo de frio e com um olhar distante. Carlos, ela se parece com sua mãe que faleceu, comentou a esposa do milionário, com a voz embargada. Nesse instante, o homem ficou pálido e suas mãos começaram a tremer. O que se sucedeu a seguir deixará você atônito ao descobrir o que esse casal encontrou no final. Mas antes de prosseguir, me diga uma coisa: de qual cidade você está acompanhando esta história hoje? Carlos Henrique, com 58 anos, era conhecido em São Paulo como um homem que transforma qualquer empreendimento em sucesso. Ele era proprietário de uma construtora, de uma fazenda, de tudo que gerava lucro. Contudo, não era o tipo de milionário que aparece em revistas, sorrindo e concedendo entrevistas. Pelo contrário, era um homem reservado, sério, de poucas palavras, cuja postura rígida fazia quem o observava pensar: esse homem não chora. Sua esposa, Helena, com 46 anos, era seu oposto. Elegante e sempre bem vestida, com os cabelos impecáveis e um perfume sofisticado, ela possuía um coração sensível. Aqueles que a viam na rua podiam achar que ela era arrogante, mas quem conversava com ela por apenas 2 minutos percebia que realmente se importava. O casal habitava um casarão cercado por um alto muro e um portão eletrônico, uma residência que oculta quem entra ou sai. Por fora, a vida parecia perfeita, mas por dentro reinava o silêncio. O casamento atravessava um momento peculiar. Embora não brigassem frequentemente, também não riam. Era como se compartilhassem o teto, mas não mais a alma. Cada um acordava, dormia, comia, participava de reuniões e mexia no telefone, transformando a vida em uma rotina previsível. Helena sentia isso e lhe causava dor. Às vezes, olhava para a mesa do café da manhã e recordava como tudo era no início, quando havia risadas, café fresco e cumprimentos cheios de amor. Agora, cada um ocupava um lado da mesa, imersos em seus celulares, como dois estranhos bem vestidos. Em um desses cafés insípidos e frios, Helena indagou a Carlos: "Você está feliz?" Ele mal levantou os olhos do telefone e respondeu: "Estou trabalhando, Helena. Não é hora para isso." Ela abaixou a cabeça e não insistiu. Já aprendera que insistir com ele era como bater na porta errada. Será que ainda havia esperança para o amor que um dia compartilharam? Você machuca a mão e a porta permanece fechada. No entanto, não era apenas a distância entre o casal que pesava, havia outro fator importante a ser considerado. Dentro daquela residência, um tema era absolutamente evitado: a mãe dele. Sempre que o nome Olinda surgia, Carlos imediatamente mudava sua expressão, fechava o semblante, desviava a conversa ou simplesmente se retirava do ambiente. Essa era uma reação automática, como se carregasse uma dor antiga e profunda, daquelas que as pessoas enterram e fingem ter esquecido. Helena sabia apenas o que ele havia compartilhado no início do relacionamento, quando ainda estavam naquela fase em que os corações se abrem na esperança de que dure para sempre. Ele dissera que sua mãe falecera há muitos anos, que ela sofrera muito e que era melhor não tocar nesse assunto. Ela respeitou essa decisão e nunca fez mais perguntas. Contudo, nos últimos tempos, Carlos apresentava-se diferente, mais rígido e distante. Dormia mal e acordava assustado no meio da noite, levantando-se suado e sentando-se na beira da cama. Passava a mão pelo rosto, como se tentasse apagar alguma lembrança indesejada. Certa madrugada, Helena despertou e o encontrou sentado no escuro do closet, solitário, com a mão cobrindo o rosto. Ele parecia um homem atormentado pela culpa. Aproximou-se com cautela e indagou: "Carlos, o que está acontecendo?" Ele respirou fundo, tentando se recompor, e respondeu: "Nada, vai dormir. Estou bem." Ao perguntar se ele tivera um pesadelo,
Carlos respondeu com certa impaciência, embora sua voz falhasse. Não é pesadelo, é passado. Helena guardou aquela frase, martelando em sua mente, enquanto uma nova preocupação surgia. O vazio daquela casa a incomodava. Sempre sonhou em ser mãe, sempre. No entanto, a vida tomou outros rumos, resultando em duas perdas, duas vezes em que acreditou que tudo daria certo, apenas para ver o médico balançar a cabeça enquanto chorava no corredor frio e Carlos dizia: vai passar, vai passar. No fundo, ele se dedicava ainda mais ao trabalho, distanciando-se dela. Com o tempo, o tema tornou-se um tabu, um silêncio que pairava no ar. Agora, imagine essa cena. Uma casa imensa, uma mesa grande demais para apenas duas pessoas, um quarto arrumado em excesso para quem não recebe visitas. Uma mulher que possui amor dentro de si, mas não tem onde depositá-lo. Um homem que carrega culpa, mas não tem coragem de enfrentar. Esse era o clima antes de tudo acontecer. Naquela semana específica, Carlos tinha uma reunião crucial no interior para adquirir um terreno que se tornaria um condomínio de luxo. Era uma quantia considerável de dinheiro, e Helena pediu para acompanhá-lo. Para quê, Helena? Vai ser cansativo, ele respondeu. Não há nada lá. No entanto, ela insistiu. Eu quero ir com você, disse de forma simples, fixando o olhar diretamente nele. Ele a observou por alguns instantes, quase se recusando, mas algo dentro dele se amoleceu. Tudo bem, vamos lá. Assim começou tudo. À primeira vista, parecia apenas uma viagem de trabalho, um dia comum. Contudo, aquele dia estava prestes a romper o silêncio da casa e tocar em um ponto que ele temia profundamente. Eles iriam encontrar um homem abastado, cercado por suas posses, diante de algo que ele passou a vida inteira ignorando. O que se sucedeu após essa viagem era algo que ninguém naquela casa estava preparado para enfrentar. Saíram bem cedo, antes do sol raiar, e o motorista, Mauro, já os aguardava com o carro preto estacionado em frente à residência. Helena foi a primeira a entrar, acomodando-se no banco traseiro, enquanto Carlos a seguiu, trazendo consigo uma pasta repleta de documentos e contratos. Ele sempre carregava papéis, assinaturas e números. Era assim que se sentia no controle. Durante o trajeto, Helena olhava pela janela, refletindo sobre como sua vida se tornara um universo fechado de segurança, portão eletrônico e restaurantes caros. Já fazia tempo que não percorria aquelas ruas, observando as pessoas comuns na calçada, os comércios abrindo e as crianças em seus uniformes a caminho da escola. Estava exausta disso, cansada de viver sem emoções. Tentou iniciar uma conversa. Você realmente vai adquirir todo aquele terreno? Indagou. Se o proprietário parar de enrolar e aceitar o preço, ele respondeu, sem desviar o olhar dos documentos. E o que era aquele lugar? Antes, era uma plantação, um sítio da família. O velho está endividado e vai me vender. Eu construo um empreendimento de alto padrão. Pronto. Helena permaneceu em silêncio por alguns instantes, sempre notando algo peculiar em Carlos. Ele falava de terras, casas e pessoas como se tudo fosse mercadoria. Compreendia que era parte do trabalho dele, mas às vezes soava excessivamente frio. E as pessoas que ali residiam? Questionou novamente, com tranquilidade. Carlos soltou um som breve, quase um riso sem graça. Helena, você tem esse coração que deseja salvar o mundo, mas deixe-me te dizer algo sobre a vida real. Como será que a realidade se encaixa nas expectativas dela? Quem possui dinheiro manda, quem não tem se adapta. Ela virou o rosto para ele naquele instante, e ele fez de conta que não ouviu, abrindo a pasta e mudando de assunto. Essa interação já evidenciava a diferença entre os dois. À medida que a estrada continuava, pegaram a marginal e depois a rodovia, mas o clima dentro do carro estava pesado e sufocante. Mauro, o motorista, sabia que aquele não era o momento adequado para tocar música.
Quando entraram em uma área mais simples, próxima à cidade do interior onde a reunião ocorreria, um pequeno acontecimento mudaria tudo a seguir. Um sinal vermelho em uma antiga área urbana chamou a atenção, e o veículo estacionou próximo a um muro deteriorado. No frio chão de cimento, uma mulher idosa atraiu o olhar de Helena, que a avistou em primeiro lugar. Ela não se assemelhava à imagem idealizada da vovó de novela, cercada por uma casa, netos, sorrisos e vestimentas floridas. Em vez disso, era uma figura marcada pelo abandono, vestindo roupas largas, sujas e bastante desgastadas. Seu cabelo, de um branco amarelado, estava preso de maneira desleixada, e seu corpo excessivamente magro causava aflição ao ser observado. O olhar fixo dela refletia o sofrimento acumulado ao longo da vida, enquanto ao seu lado, uma sacola plástica parecia ser todo o seu patrimônio. Helena sentiu uma dor no peito que não conseguia explicar. Mauro, murmurou, tocando o ombro do banco da frente. Abaixa um pouco o vidro. Mauro atendeu ao pedido, e um vento frio da manhã invadiu o carro, trazendo consigo o odor de ruas antigas, umidade e roupas mal lavadas, bem distante do perfume doce das lojas. Era a vida em sua essência. Carlos, inicialmente, nem sequer levantou os olhos, mas Helena pousou a mão em seu braço. Carlos, observa aquela senhora, pediu ela. Ele suspirou, como se já soubesse o que viria, e levantou a cabeça apenas por levantar. No entanto, ao olhar, algo mudou. A expressão de Carlos transformou-se de imediato. Seu rosto, antes firme, empalideceu, como se visse um espectro. Helena percebeu e indagou em um sussurro. Você está bem? Carlos não respondeu, abrindo a boca sem que nenhuma palavra saísse, enquanto sua mão começou a tremer. A pasta de documentos que repousava em seu colo quase escorregou para o chão do carro. Carlos, fala comigo. O que houve? Ele murmurou, quase inaudível, como se estivesse diante de um morto que caminhava. Não pode ser. Sem entender, Helena olhou novamente para a Bupa idosa, desta vez com mais tranquilidade. O que poderia ter causado tal reação em Carlos? Observou seu rosto, o nariz afilado, o contorno do queixo e a forma como, mesmo marcada pelo sofrimento, a boca ainda exibia um traço de doçura. Notou também como a mulher estava sentada, com as mãos unidas no colo, como alguém educada para ser discreta e não incomodar. Então, com a voz trêmula, Helena disse: Meu Deus, ela se parece com a sua mãe. Essas palavras atingiram Carlos como se alguém tivesse aberto um buraco no chão. E ele se virou para ela, quase irritado e quase implorando que se calasse. A reação de Helena foi de espanto, pois ele nunca havia elevado a voz assim para ela dentro do carro, na presença do motorista. Nervoso e quase desorientado, Carlos passou a mão pelo rosto. Mauro, já incomodado com a atmosfera tensa, sussurrou se continuavam. Segue, vai, vai, respondeu Carlos. Assim que o sinal abriu, Mauro acelerou, enquanto Helena lançava um olhar para trás pela janela, observando a idosa que permanecia imóvel, quieta, sozinha, ignorada pela sociedade. Aquela cena prendeu Helena de um jeito que nada conseguia há muito tempo, e ali, junto com essa dor, brotou outra sensação: desconfiança. O que não se encaixava em sua mente. Carlos sempre afirmara que a mãe havia falecido há muitos anos, um tema encerrado, mas a reação dele agora não parecia a de alguém que recorda uma pessoa que partiu há 20 anos. Era a reação de quem avistou alguém que nunca deveria estar ali. Assim, Helena se virou novamente para ele, desta vez com um tom sereno, de quem ama e busca compreensão. Carlos, olhe para mim. Ele respirou profundamente, virou-se, mas não conseguiu manter o olhar. O que você não me contou? Ele hesitou, engolindo em seco. Helena, deixa isso para lá. Mas ela retorquiu. Não vou deixar.
Ele passou a mão na testa, exausto, e pediu: "Não comece, por favor. Tenho uma reunião hoje. É um dia importante. Não posso desmoronar agora." Helena se surpreendeu com sua própria resposta. Se você precisa simular que está bem para fechar um negócio, é porque já está desmoronado há tempos. Carlos permaneceu em silêncio, e naquele instante, seu silêncio valia mais que um grito. Algo significativo estava oculto nessa narrativa, algo que ele carregava há anos e jamais revelara a ninguém, nem à esposa. Foi então que Helena percebeu, em sua essência, que aquilo não era apenas uma senhora na rua, mas um fragmento vivo de um passado que ele acreditava estar enterrado. Que segredos ainda poderiam ser revelados? E é nesse momento que a história começa a se transformar de verdade, pois dentro daquele carro luxuoso, Helena tomou uma decisão sozinha, sem pedir autorização a ele, sem considerar as consequências e sem se preocupar com a imagem ou com dinheiro. Ela decidiu voltar, encontrar aquela mulher e descobrir a verdade, uma escolha que a levaria a um destino inimaginável para ambos. O dia seguinte despontou cinzento, com o céu pesado e um vento gelado soprando pelas ruas da pequena cidade. Helena acordou cedo, incapaz de afastar da mente a imagem da idosa sentada na calçada. O olhar cansado daquela mulher parecia ter penetrado em sua alma. Enquanto isso, Carlos fingia que nada havia ocorrido. Ele estava sentado à mesa do café do hotel, com o laptop aberto, falando em voz baixa ao telefone sobre negócios, cifras e contratos, como se o trabalho pudesse afastar suas inquietações. Quando Helena, com sua voz serena, mencionou que a senhora de ontem não saía de seus pensamentos, Carlos desviou o olhar da tela e respondeu que já estávamos começando o dia com isso e que ela deveria esquecer. Sua indiferença ao se referir àquelas pessoas era evidente, como se não fossem seres humanos. Irritado, defendeu-se, afirmando que não era possível ajudar a todos, mas Helena levantou-se e discordou, ressaltando que, embora não fosse viável ajudar a todos, era possível fazer a diferença na vida de alguém. Carlos, então, abandonou seu café e elevou a voz, pedindo para que ela não criasse mais complicações, pois tinha uma reunião em 1 hora. No entanto, Helena já havia tomado sua decisão. Ela saiu do hotel sozinha, chamou um táxi e pediu ao motorista que a levasse até a rua, onde havia visto o muro antigo, próximo a um semáforo, onde avistara a senhora no dia anterior. O homem olhou pelo retrovisor e comentou que ela deveria estar se referindo à idosa que ficava na esquina da igreja, que sempre retornava após tentativas de levá-la para um abrigo. Embora permanecesse em silêncio, Helena sentiu que isso aumentava seu desejo de ver a mulher com seus próprios olhos. Quando o táxi parou, ela desceu lentamente, sentindo o vento cortando seu rosto e o barulho dos carros se misturando ao murmúrio das pessoas apressadas. E ali estava ela, a mesma idosa, sentada no mesmo lugar, com o olhar distante, uma sacola plástica nas mãos e um pão envelhecido no colo. Helena aproximou-se com cautela para não assustá-la e perguntou se estava bem. Será que aquela simples interação poderia transformar a vida de alguém? A mulher levantou o rosto devagar, e seu olhar era suave. Mesmo frágil, o sorriso exibia uma doçura que desarmava qualquer um. "Deus te abençoe, minha filha. Faz tempo que alguém me deseja bom dia", respondeu a idosa. Sentindo os olhos se encherem de lágrimas, Helena retirou da bolsa uma garrafa de água e um pacote de bolachas que havia comprado no caminho. "Toma, come um pouquinho, tá?" A mulher aceitou, mas antes de morder o biscoito, olhou para Helena com curiosidade e comentou que ela tinha um cheiro agradável, como de casa limpa. Com o coração pulsando no peito como um tambor, Helena saiu quase correndo. Precisava contar para Carlos, mas uma dúvida a consumia. Por que ele teria dito que a mãe estava morta? Se ela estava viva, vivendo nas ruas,
Essa pergunta não sairia de sua mente, e a resposta mudaria completamente o rumo daquela história. Ao adentrar no quarto do hotel, Helena apoiou-se na parede, buscando recuperar o fôlego. Era como se tivesse desvendado um segredo guardado por décadas. Carlos, ainda vestido com seu terno, organizava os papéis da reunião, sem sequer olhar para ela ao questionar sobre seu paradeiro. Helena respirou fundo e explicou que havia ido ver a senhora que estava na rua no dia anterior. Carlos deixou a pasta sobre a cama e virou-se, com o semblante carregado. De novo isso, Helena. Pelo amor de Deus, você está se envolvendo em assuntos que não te dizem respeito, disse ele, demonstrando impaciência. Ela aproximou-se com firmeza, indagando como aquilo não a afetava, sendo ele seu esposo. A tensão crescia, e Helena avançou um passo, encarando-o. O nome dela é Dona Olinda, revelou, seu coração pulsando acelerado ao recordar o encontro. Ela havia se agachado para conversar com a idosa, que respondeu com uma voz trêmula. Me chamavam de Dona Olinda. O nome a atingiu como um soco no peito, deixando-a sem palavras. Dona Olinda prosseguiu, contando que já foi alguém, que teve filhos, uma casa e até um jardim, mas que a vida transforma as pessoas. Helena segurou as mãos da idosa e perguntou se ela se lembrava de onde morava. A resposta veio acompanhada da imagem de um portão grande, verde escuro, e de um menino. Meu menino. Com um aperto nas mãos dela, Helena questionou qual era o nome dele. Dona Olinda olhou para o céu, tentando resgatar memórias de um passado esquecido. Carlos Henrique. As pernas de Helena fraquejaram. Era o nome do marido. Ela se levantou lentamente, com o rosto pálido e a respiração ofegante, enquanto sua mente girava em busca de respostas. Aquilo não poderia ser mera coincidência. Ao olhar novamente para a idosa, notou o olhar, o formato do rosto e o jeito de sorrir com os cantos da boca. Era o mesmo olhar que Carlos exibia nas raras vezes em que se permitia ser carinhoso. Tentando disfarçar o tremor na voz, Helena pediu a Dona Olinda que aguardasse, prometendo que retornaria. A idosa assentiu, ainda sem compreender, e disse que estava bom, desejando que Deus a acompanhasse. Carlos parou. Seu olhar perdeu o foco por um instante. O silêncio era tão denso que se podia ouvir o tic-tac do relógio do hotel, marcando os segundos. O quê? Ele perguntou, engolindo em seco. Eu disse que o nome dela é Dona Olinda, respondeu Helena lentamente, observando cada reação dele, o mesmo nome da sua mãe. Carlos virou-se, passou a mão no rosto e soltou um riso nervoso, aquele que surge do medo. Helena, você está delirando. Minha mãe faleceu há mais de 20 anos. Tem certeza? Ela indagou, aproximando-se com cautela. Porque aquela mulher mencionou que teve um filho chamado Carlos Henrique. O corpo dele se contraiu e suas mãos começaram a tremer. Ele permaneceu em silêncio por um instante, respirando pesadamente. Helena, pare com isso, disse ele, a voz embargada. É impossível? Ela questionou, desafiando suas certezas. Impossível ou simplesmente incômodo demais para aceitar? Ela continuou. Você me contou que seu pai disse que ela morreu, certo? Mas você realmente viu o corpo dela, Carlos? Você esteve no enterro? Ele ficou estático, fixando o olhar no chão, sem emitir uma palavra. Helena, insistiu ela, agora com um tom mais firme. Você não viu, não é? Ele levantou os olhos lentamente, com algo novo neles. Não era raiva, mas sim medo. Eu era adolescente, começou ele, hesitante. Meu pai afirmou que ela teve um colapso nervoso, que foi internada e depois me contou que ela não sobreviveu. Eu acreditei. Helena segurou gentilmente o braço dele, buscando conexão. E se ela nunca tiver morrido? Ele balançou a cabeça, tentando afastar aquela ideia perturbadora. Não, não. Meu pai não faria isso. Você conhece seu pai melhor do que ninguém? Ele não faria?
perguntou ela com um tom calmo, quase compassivo. Carlos se sentou na beira da cama, pálido, passando as mãos pelo cabelo enquanto respirava profundamente. Helena, se o que você está dizendo for verdade, então ela passou todos esses anos sozinha, completou ela, com lágrimas nos olhos, abandonada. O silêncio pairou entre eles, pesado e denso. Helena se acomodou ao lado dele, permanecendo em silêncio por um momento. Então, com a voz suave, afirmou: Eu olhei nos olhos dela, Carlos. Eu vi o mesmo olhar que você tem ao falar da infância, o mesmo jeito de segurar as mãos, o mesmo sorriso cansado. Aquela mulher é sua mãe. Carlos ergueu a cabeça, os olhos marejados, e sussurrou: E onde ela está agora? Ainda lá na rua, respondeu Helena, sentindo frio e fome. Ele fechou os olhos, encostou as mãos no rosto e permaneceu assim por longos segundos, respirando com dificuldade, como se tentasse conter as lágrimas. Helena se levantou e pegou o casaco. Caminhando pelas ruas, seu coração estava apertado e as mãos tremiam. Uma mistura de medo e esperança a acompanhava. Ela retornava àquela mesma rua, onde avistou Dona Olinda pela primeira vez, tentando reconhecer o velho muro e o poste de luz que iluminava a calçada. Quando finalmente chegou ao local, seu coração quase parou. A idosa estava lá, sentada no mesmo canto, lutando para abrir um pedaço de pão seco. Helena respirou fundo, abaixou-se na frente da idosa e, com uma voz suave, disse: Oi, Dona Olinda, você se lembra de mim? A mulher mais velha levantou lentamente os olhos e seu rosto marcado pelo tempo se iluminou com um sorriso tímido. Claro que lembro, minha filha, a moça do biscoito e da água. Deus te abençoe por ter voltado. Helena segurou a mão dela e respondeu: Eu prometi que voltaria e aqui estou. Apesar do sorriso de Dona Olinda, havia uma tristeza em seu semblante. As pessoas costumam prometer, minha filha, mas raramente voltam. Aquela frase cortou o coração de Helena, que engoliu em seco. Respirando fundo, indagou: A senhora tem um lugar para ficar esta noite? Sim, tenho, respondeu Dona Olinda, apontando para uma marquise desgastada. Quando o vento começa a soprar, eu me encosto ali. A calçada é fria, mas pelo menos não chove tanto. As lágrimas ameaçaram brotar nos olhos de Helena ao ouvir isso. Não, Dona Olinda, a senhora não vai passar a noite na rua hoje. Eu não posso permitir isso. A idosa arregalou os olhos e respondeu: Não precisa, minha filha. Nesse momento, Carlos, que estava sentado e hesitante, levantou o olhar para Helena. Espera, você vem comigo? Perguntou ele, cheio de esperança. Mas ela demorou a responder e balançou a cabeça negativamente. Não consigo. Então eu vou, afirmou ela decidida ao sair pela porta. Como será o futuro delas após essa decisão? Dentro dele, um turbilhão de emoções antigas começava a se desfazer. Culpa, medo, vergonha e um sentimento que há muito não experimentava: arrependimento. Enquanto Helena caminhava, seu coração se debatia entre raiva e compaixão. Como alguém poderia negar seu próprio sangue? No entanto, via em Carlos um homem ferido, aprisionado por um passado que nunca enfrentou. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja vibrante. Naquele momento, Helena percebeu que certas verdades precisam ser encaradas de frente, mesmo que causem dor. Para você que está acompanhando essa história, se esse instante tocou seu coração, deixe seu apoio, porque ainda há muita emoção por vir. O vento daquela tarde era gelado e o céu começava a se cobrir de nuvens. A senhora vai comigo? Perguntou Helena, determinada, enquanto ajudava a idosa a se levantar. O corpo de Dona Olinda era frágil e leve, como se o vento pudesse levá-la. Para aquecê-la, Helena colocou seu próprio casaco sobre os ombros da senhora. Vamos tomar um banho quente e comer algo de verdade, mas eu não tenho roupa, murmurou a idosa, envergonhada.
A senhora terá, disse Helena com um sorriso confiante. Nós daremos um jeito. No percurso, as pessoas observavam com curiosidade a cena incomum de uma mulher elegantemente vestida oferecendo ajuda a uma moradora de rua, mas Helena não se deixou abalar. Ao chegarem ao hotel, o recepcionista quase se engasgou ao avistar Helena adentrando o local de braço dado com aquela senhora humilde, trajando roupas sujas e descalça. Dona Helena, a senhora tem certeza disso? Indagou o homem, visivelmente atônito. Estou certa. Ela é minha convidada, respondeu ela com firmeza. Prepare um quarto com água quente e providencie roupas limpas. O homem, sem questionar, atendeu ao pedido. Enquanto Dona Olinda tomava banho, Helena se acomodou na cama, com a mente distante. A cada instante, a incerteza aumentava dentro dela. E se realmente fosse a mãe de Carlos? E se tudo aquilo não passasse de um terrível engano do passado? Pouco depois, a idosa saiu do banheiro com os cabelos molhados, envolta em uma toalha e vestindo um pijama simples que Helena havia adquirido em uma loja nas proximidades. A senhora está linda, disse Helena sorrindo. Dona Olinda soltou uma risadinha tímida, envergonhada. Faz tanto tempo que não ouço isso, minha filha. Acho que desde que meu menino era pequeno. Helena se aproximou, sentando-se ao lado dela. Seu menino, o Carlos, não é? A idosa fixou o olhar à frente com um ar nostálgico. É o meu orgulho, o meu amor. O pai dele não gostava que eu ajudasse os outros, sabe? Eu costumava dar comida a quem batia à porta, e ele dizia que eu era fraca, que estava desperdiçando o dinheiro da casa. Um dia, ele mandou o menino estudar fora, afirmando que era para o bem dele, e depois me expulsou. Helena ficou em estado de choque ao ouvir essas palavras. Mandou embora. Disse que eu era uma vergonha para a família. Que gente rica não divide pão com mendigo. As lágrimas escorriam lentamente pelo rosto da idosa, revelando a dor acumulada ao longo dos anos. Desde aquele dia, nunca mais vi meu filho. Helena segurou a mão dela com força. A senhora ainda pensa nele todos os dias? A idosa, emocionada, respondeu. Eu rezo a Deus para que me deixe vê-lo antes de... só para saber se está bem. Helena sentiu um nó na garganta e uma pergunta surgiu. E se ele ainda estivesse por perto? Dona Olinda suspirou, com os olhos marejados. Acho que reconheceria o olhar dele em qualquer lugar. Nesse momento, Helena teve a certeza de que aquela mulher era, de fato, a mãe de Carlos. No entanto, agora vinha a parte mais desafiadora, fazer com que ele acreditasse. Determinada, levantou-se, colocando as mãos nos ombros de Dona Olinda e disse: A senhora vai descansar, tudo bem? Eu já volto. Para onde vai, minha filha? Perguntou a idosa confusa. Helena respirou fundo e respondeu: Vou buscar o seu filho. E saiu do quarto com determinação, pois o que estava prestes a ocorrer naquela noite mudaria o destino daquela família para sempre. Ao retornar ao hotel, encontrou Carlos sentado à beira da cama, a cabeça baixa e o paletó jogado de qualquer jeito no chão. Seus olhos estavam avermelhados, tentando ocultar a agitação interna. Assim que ela entrou, ele se virou rapidamente, como se tivesse sido flagrado em um ato impróprio. Onde você esteve? Indagou, esforçando-se para manter a compostura, mas sua voz trincou no meio da frase. Helena respondeu de forma direta, sem rodeios. Com a sua mãe. Carlos levantou-se num salto, atônito. O quê? Eu a trouxe para cá, Carlos. Ela está no quarto ao lado, tomando banho e se alimentando. Ele ficou paralisado, como se o tempo tivesse congelado, alternando o olhar entre Helena e a porta. Como você pode trazer uma estranha para cá? Exclamou, perdendo a razão. Helena respirou fundo, buscando manter a serenidade. Estranha para você, mas para mim, é uma mulher que foi expulsa de casa e viveu sozinha por muito tempo. Ele passou as mãos pelo cabelo, angustiado,
questionando o que realmente significava essa revelação para ambos. Helena, você não tem ideia do que está fazendo. E se ela for uma dessas pessoas que enganam os outros para roubar dinheiro? Gritou Carlos, perdendo o controle. Escute o que você está dizendo. Você está com medo de quê? De encarar a verdade? Ele silenciou, enquanto Helena se aproximava e falava em um tom mais suave, com lágrimas nos olhos. Eu vi como você a olhou ontem. Seu corpo tremia e sua voz falhou. Aquela mulher tocou algo em você, porque no fundo você sabe. Carlos respirava pesadamente, tentando encontrar palavras, mas nenhuma lhe vinha à mente. Não pode ser, Helena. Minha mãe morreu. Meu pai me disse isso. Seu pai mentiu, interrompeu ela com firmeza. Dona Olinda contou que foi expulsa de casa por ajudar os necessitados. Disse que você foi levado embora e nunca mais voltou. Ele deu um passo para trás, como se tivesse recebido um golpe no peito, murmurando: Isso é impossível. É verdade, Carlos, respondeu Helena com a voz trêmula, percebendo a dor que ele sentia. E sabe o que mais me feriu? Carlos se virou, caminhou até a janela e apoiou a testa no vidro. O reflexo mostrava um homem que aparentava ser forte por fora, mas que por dentro estava desmoronando. Eu passei 20 anos acreditando que ela havia morrido, disse ele, a voz embargada. E se for verdade, Helena, se ela realmente for minha mãe, o que eu fiz da minha vida? Neste momento, Helena se aproximou lentamente e tocou seu ombro. Então não perca mais tempo. Vá até ela. Ela está te esperando. Carlos virou o rosto para ela, com lágrimas escorrendo. Eu não sei se consigo. Consegue sim, ela respondeu, encorajando-o. E se não conseguir por você, faça por ela. Ele respirou profundamente, enxugou as lágrimas com a mão e deixou o quarto. Helena o seguiu, o coração acelerado, enquanto chegavam à porta do cômodo ao lado. Carlos parou. A mão tremia na maçaneta. Ele respirou novamente, hesitou e abriu lentamente a porta. Dona Olinda estava sentada na cama, penteando o cabelo molhado. Ao avistá-lo, seus olhos se arregalaram. Por um instante, o tempo pareceu congelar. Ela ficou paralisada, observando aquele homem de terno com os olhos marejados. Com uma voz frágil, murmurou: Carlos, meu filho. O som daquela palavra quebrou algo dentro dele. Mas antes que pudesse responder, deu 2 passos à frente, ajoelhou-se diante dela e segurou suas mãos envelhecidas. Mãe, me perdoe por não ter te procurado. Ela acariciou o rosto dele com ternura. Nunca te culpei, meu filho. Eu sabia que um dia Deus te traria de volta. Helena assistia à cena de pé, com os olhos brilhando de emoção. Era como se a vida estivesse devolvendo algo que o tempo havia roubado. Os dois permaneceram ali, abraçados por longos minutos, um abraço que curava, cicatrizando feridas abertas pelo orgulho e pela mentira. Após tanto tempo, Carlos finalmente se sentiu leve. Pela primeira vez em muitos anos, ele chorava não de raiva ou culpa, mas de alívio. Helena se aproximou, colocou a mão em seu ombro e sorriu. Eu disse que ela estava te esperando. Carlos olhou para a esposa, emocionado, e respondeu: Se não fosse você, Helena, eu nunca teria tido coragem de olhar para o passado. Com doçura, ela respondeu: Às vezes, o amor precisa ser corajoso para curar o que o tempo estragou. A noite se instalou em silêncio, e apenas se ouvia o som suave da respiração de Dona Olinda, que adormeceu com um sorriso no rosto, ao lado do filho. E você que está acompanhando essa história, já parou para pensar se o destino pode reunir novamente pessoas que o tempo separou? A madrugada chegou pesada, o hotel estava silencioso, o corredor vazio e a luz baixa. No entanto, dentro daquele quarto, nada estava em paz. Assim que Dona Olinda adormeceu, Carlos saiu lentamente e fechou a porta com cuidado, como quem protege algo delicado. No corredor, Helena o aguardava, encostada na parede,
enquanto ele permanecia em silêncio, parecendo perdido, com o rosto ainda úmido e os olhos fundos, respirando rapidamente. Quando entraram novamente no quarto, ele soltou o ar que estava retendo no peito. "Eu não consigo compreender nada", exclamou, caminhando inquieto de um lado para o outro. "Isso não faz sentido. Não pode fazer sentido." Helena se aproximou com cuidado e, com a voz trêmula, Carlos começou a abrir seu coração. "Helena, eu passei toda a minha vida acreditando que minha mãe havia falecido. Anos e mais anos sustentando essa crença. E agora, você surge do nada e afirma que ela está viva, dormindo na rua como se fosse um pedaço de lixo. Você tem noção do que isso provoca na mente de alguém?" Helena respirou fundo, permitindo que ele se expressasse, ciente de que aquele não era o momento de interromper, mas sim de ouvir. "Eu cresci ouvindo meu pai dizer que minha mãe era fraca", prosseguiu ele, começando a percorrer o quarto em círculos. "Que ela envergonhava a família, que oferecia comida aos outros, que deixava estranhos entrarem para jantar, que era irresponsável, que, se pudesse, daria sua casa inteira a qualquer um que batesse à porta. Ele dizia que ela era emocional demais, que não se encaixava nesse mundo." Ele apertou os olhos e engoliu em seco, lembrando-se de um dia em que tinha por volta de 15 ou 16 anos. "Seu pai precisa ser forte agora", ele me disse. "Sua mãe se foi, foi melhor para ela." Ele falou dessa maneira, Helena, de forma fria e seca, como se comentasse sobre uma reforma de escritório. Carlos fechou os olhos e passou a mão pelo rosto, refletindo sobre aquelas palavras. E eu acreditei. Eu era apenas um garoto. Ele era meu pai. Era a única referência que eu tinha. Eu simplesmente aceitei. Ele olhou para Helena machucado e questionou. "Isso significa que você entende o quê? Se tudo o que ela me contou hoje for verdade, então meu pai mentiu para mim. Não sobre um detalhe qualquer, não sobre uma discussão. Ele mentiu sobre a minha mãe. Ele a apagou da minha vida. Ele transformou uma mulher viva em uma morta." As últimas palavras saíram entrecortadas, revelando a dor que carregava. Helena se levantou, se aproximou e colocou a mão em seu peito. "Carlos, olhe para mim. Ouça uma coisa. Nada disso é culpa sua." Ele riu nervosamente, como se a incredulidade o dominasse. "Não foi culpa minha. Eu me tornei exatamente o que ele queria que eu fosse. Frio, rígido, fechado. Sempre achei isso estranho, sabe?" Carlos continuou, agora em um tom mais baixo. "Quando eu era pequeno, sempre que alguém pedia ajuda na porta, minha mãe ia primeiro antes do meu pai. Eu me lembro disso. Lembro da mão dela entregando pratos de comida. Lembro da voz dela dizendo, 'Deus te abençoe, meu irmão.' Eu me recordo desse jeito dela, mas depois que meu pai me afastou dela, começou a dizer que isso era coisa de gente fraca, que sentir era para quem perde, que quem manda é quem não se apega." Ele fez uma pausa, refletindo sobre seu passado. "Eu cresci ouvindo isso. Você sabe quantas vezes alimentei alguém na rua nos últimos anos? Nenhuma. E quantas vezes me detive para ouvir um pedido de ajuda? Também nenhuma. Tornei-me o homem que ele me ensinou a ser." Enquanto isso, a imagem de sua mãe, dormindo no chão, enfrentando o frio e sozinha, o atormentava. Ele bateu no próprio peito, lembrando-se de que se deliciava em um restaurante sofisticado enquanto ela passava por dificuldades. "Eu mandava descartar comida de reuniões porque já havia passado da hora. Essa dor é algo que você não pode imaginar." Os olhos de Carlos se encheram de lágrimas. Ele balançou a cabeça, respirando fundo, tentando conter as lágrimas mais uma vez. Helena também respirou profundamente. Ele te treinou para ser como ele. Carlos encontrou os olhos dela e, em meio ao silêncio, ela segurou o rosto dele com ambas as mãos. Escuta, você encontrou sua mãe hoje, viva, respirando, chamando você de meu filho, olhando para você como se fosse o maior presente de sua vida. Você compreende a magnitude disso?
Você tem noção do que isso representa? A voz dela se quebrou. Isso é um milagre, Carlos. Ele fechou os olhos e deixou as lágrimas escorregarem sem se importar. Eu não sei o que fazer, Helena. Não sei como consertar isso. Você já começou, respondeu ela. Você segurou a mão dela. Você a chamou de mãe. Você chorou em seu colo. Ela fez uma pausa, permitindo que ele absorvesse suas palavras. Sabe o que isso significa para uma mãe? Significa tudo. Você deu a ela hoje o que ela esperou por toda a vida. Carlos engoliu em seco, emocionado. Você acha que a perdoa? Helena sorriu de forma melancólica. Ela já te perdoou antes mesmo de você pedir. Ele permaneceu em silêncio, respirou fundo, sentou-se na beira da poltrona e falou em um tom mais suave. Quase menino, eu quero que ela venha morar conosco. Helena fechou os olhos por um instante, reconhecendo a grandiosidade daquela decisão. Era uma escolha importante, diferente de simplesmente eu vou ajudar. Era assumir, trazer para dentro, chamar de família. Você tem certeza? Perguntou com cautela, mas com o coração transbordando. Eu tenho certeza de uma coisa, respondeu Carlos. Não vou deixar minha mãe voltar para a calçada. Ao se levantar e olhar firmemente para Helena, parecia que ele acabara de fazer um juramento. A partir de hoje, ela não dormirá mais na rua. Nunca mais. Helena assentiu, e naquele momento, algo mudou entre os dois também. O casamento que estava morno começou a ganhar calor novamente. Não era amor romântico nem paixão, mas algo mais profundo. Era respeito, era parceria, era um estou com você. Passaram aquela noite acordados, em silêncio, lado a lado, ouvindo a respiração tranquila de Dona Olinda no quarto ao lado. No entanto, nem Helena nem Carlos tinham a menor ideia do que ainda estava oculto, pois aquela narrativa transcendeu o simples reencontro. Havia muito mais por trás. Existia uma carta que nunca chegou, uma mentira que perdurou por décadas e uma cicatriz que ia além do emocional. O que ainda estava por ser revelado deixaria evidente que essa família nunca foi o que aparentava. Quando o sol começava a despontar, Helena adentrou o quarto de Dona Olinda, ciente de que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. A idosa encontrava-se sentada na cama, envolta em um cobertor, saboreando o café que Helena havia mandado servir. Uma leve névoa emanava da xícara, enquanto o aroma do pão fresco permeava o ambiente. Aproximando-se com um sorriso tranquilo, Helena sentia o coração disparar, pois cada detalhe daquela mulher, desde a maneira como segurava a xícara, até o olhar doce e o tom suave da voz, a fazia recordar alguém muito próximo. A senhora dormiu bem, Dona Olinda? Indagou. A idosa ergueu o rosto e respondeu de forma simples. Dormir, sim, minha filha. Faz tanto tempo que não me deito em uma cama de verdade. Achei que tinha até esquecido como era essa sensação. Sentando-se ao seu lado, Helena perguntou. A senhora morava por aqui? Já morei em muitos lugares, minha filha, respondeu mirando o vazio. Mas antigamente eu tinha uma casa grande, com varanda e um portão verde. Lembro do cheiro do café e do som do vento batendo nas cortinas. Um aperto no peito tomou conta de Helena ao escutar aquelas memórias. E com quem a senhora morava? Questionou Helena, curiosa. Com meu marido e meu filho, revelou a idosa, sua voz soando mais frágil. O menino se chamava Carlos. Era bonito, estudioso, obediente. Eu vivia por ele. Helena congelou ao ouvir o nome. Sua garganta se secou e o coração disparou. Carlos, repetiu, e Dona Olinda confirmou com um leve sorriso. Sim, Carlos Henrique, nunca mais o vi. O impacto da revelação fez com que Helena fizesse um esforço para disfarçar sua emoção, mas seu corpo todo tremia. E o que aconteceu, Dona Olinda? A idosa suspirou profundamente, com o olhar distante. O pai dele não gostava de mim. Dona Olinda chorava suavemente enquanto compartilhava sua história.
Ela se considerava tola por gastar dinheiro ajudando os necessitados. Um dia, seu marido se irritou tanto que enviou o menino para estudar longe e, em seguida, a mandou embora, alegando que ela envergonhava a família. Aturdida, Helena levou a mão à boca. Meu Deus, eu tentei voltar, continuou Dona Olinda, mas o portão já não se abria mais. Disseram-me que minha família havia se mudado. Desde então, nunca mais tive onde ficar. Só pedia a Deus uma coisa, que me deixasse ver o rosto do meu filho antes de partir. As lágrimas de Helena não puderam ser contidas, pois aquilo era mais do que uma mera coincidência. Era a verdade se desvelando diante de seus olhos. Dona Olinda, preste atenção, pediu Helena, enxugando as lágrimas. O nome do seu filho é Carlos Henrique mesmo? É sim, confirmou a idosa, sem perceber a inquietação de Helena. E sabe o que me intriga? Sempre pensei que, se algum dia o visse novamente, o reconheceria pelos olhos. Ele tinha um olhar tão doce, mesmo tentando disfarçar. A senhora não sabe qual é o sobrenome dele? Sei sim, respondeu Dona Olinda com orgulho. Carlos Henrique Albuquerque. Foi como se o chão desaparecesse sob os pés de Helena. Era o mesmo nome, o mesmo homem, o mesmo Carlos. Ela respirou fundo e passou as mãos pelo rosto, sem saber como reagir naquele momento. Meu Deus, murmurou com a voz quase inaudível. Isso muda tudo. Dona Olinda a observou confusa e perguntou: Aconteceu algo, minha filha? Helena disfarçou, sorriu com ternura e respondeu: Aconteceu sim, Dona Olinda. Algo bom, muito bom. A idosa retribuiu o sorriso, sem entender, e voltou a tomar o café. Helena saiu do quarto lentamente, encostou-se à parede do corredor e deixou as lágrimas escorrerem em silêncio. Agora não havia mais dúvida. Aquela mulher era a mãe de seu marido, mas junto com a certeza vinha o medo. Como contar isso a Carlos? Como fazê-lo encarar um passado que ele acreditava ter ficado para trás? Ela sabia que ele era um homem de coração duro, moldado pela frieza do pai, e que tocar nessa ferida poderia arruinar tudo. Contudo, sentia que aquela era a oportunidade de resgatar o pouco de humanidade que ainda existia dentro dele. Com determinação, Helena respirou fundo, secou os olhos e sussurrou para si mesma: Vou até o fim com isso. E assim fez. A partir daquele momento, ela não estava apenas ajudando uma idosa desconhecida, mas buscando corrigir uma injustiça que o tempo e o orgulho deixaram aberta por mais de 20 anos. Carlos despertou naquela manhã parecendo um homem transformado. Estava cansado e abatido, mas havia um brilho diferente em seus olhos, como se uma porta interna tivesse se aberto. Sentou-se à mesa do café, mexendo no açúcar, sem realmente prestar atenção. Enquanto isso, Helena observava em silêncio, ciente de que precisava ter cautela ao revelar uma verdade tão pesada. O silêncio entre eles era denso, repleto de palavras não ditas. Então, lentamente, ela começou: Carlos, sua mãe me contou algo ontem. Ele levantou o olhar, tenso. O que foi? Que seu pai a mandou embora? Que ela não surtou, não adoeceu, nem morreu. Disse que ajudava pessoas necessitadas e que ele a expulsou de casa. Carlos permaneceu em silêncio por alguns instantes, como se as palavras não tivessem penetrado em sua mente. Em seguida, soltou uma risada nervosa, desprovida de humor. É evidente que ela diria isso, Helena. Pessoas como ela sempre criam narrativas para se colocarem como vítimas. Irritada, Helena golpeou a xícara contra a mesa. Pessoas como ela, Carlos, estamos falando da sua mãe. Ele desviou o olhar, respirando fundo, e murmurou: Não sei em quem confiar. Então, com firmeza, ela respondeu: Então busque a verdade. Procure alguém que viveu naquela época. Converse com os empregados da fazenda da sua família. Fale com quem presenciou o que ocorreu, mas não feche os olhos para isso. As palavras dela o impactaram profundamente, e Carlos ficou em silêncio,
fixando o olhar no vazio. Após o café, ele pegou o carro e dirigiu sozinho para o interior, em direção à antiga fazenda onde cresceu. A casa, que outrora simbolizava o poder da família Albuquerque, agora estava deteriorada, com a pintura descascando e a vegetação tomando conta da entrada. Um homem idoso, usando um chapéu de palha, varria o pátio. Carlos o reconheceu imediatamente. Era Zeca, o caseiro que trabalhava ali desde antes de seu nascimento. Zeca, disse ele aproximando-se. Sou eu, Carlos Henrique. O velho arregalou os olhos e deixou a vassoura de lado. Ô menino Carlos, pensei que você nunca mais voltaria aqui. Carlos esboçou um leve sorriso, mas sem alegria, e respondeu: Faz bastante tempo, não é? Tempo demais, meu filho, respondeu Zeca batendo a poeira da roupa. Desde que o doutor, seu pai, mandou sua mãe embora, esta casa nunca mais foi a mesma. Nesse momento, Carlos sentiu um frio na espinha e perguntou: Como assim? Zeca parou e fitou-o com um olhar sério e carregado. Agora me diga, uma mulher como Dona Olinda, abandonada pela própria família e esquecida por todos, não merece justiça? O velho balançou a cabeça, triste, e afirmou: Seu pai mentiu, Carlos. Dona Olinda nunca morreu. Carlos ficou em choque ao ouvir isso. Achei que você soubesse, disse ele, enquanto Zeca continuava. Eu mesmo vi o dia em que ele a expulsou. Ela chorava, implorava para ficar, dizia que não poderia ir sem ver o filho, mas o doutor não permitiu. Afirmou que ela era fraca, que envergonhava a família, jogou as malas dela na caminhonete e mandou embora. Carlos permaneceu em silêncio, absorvendo as palavras do velho. O vento soprava lentamente, levantando a poeira do chão, e ninguém tentou intervir. Eu tentei, respondeu Zeca com a voz embargada. Mas naquela casa ninguém contrariava o patrão. Ele era um homem difícil, Carlos, orgulhoso demais para reconhecer que a mulher tinha mais coração do que ele. Nesse momento, Carlos passou a mão pelo rosto, tentando conter as lágrimas que insistiam em cair. Afinal, quantas verdades estavam escondidas sob o peso do orgulho? E a senhora? Para onde ela foi? Ela permaneceu por perto um tempo, pedindo para te ver. Escrevia cartas e deixava comigo, mas seu pai mandava queimar, afirmando que você nunca as leria. Cartas? Carlos indagou incrédulo. Ela escreveu para mim? Escreveu muitas, meu filho. Toda semana durante anos. Escondi algumas. Zeca se dirigiu a um baú antigo e o abriu, retirando de dentro um pequeno maço de envelopes amarelados pelo tempo. Guardei esses aqui. Não tive coragem de me desfazer deles. Carlos segurou as cartas com mãos trêmulas. O papel estava delicado, mas as palavras eram robustas, letras simples, repletas de amor e saudade. Meu filho, onde quer que você esteja, nunca esqueça. O amor da sua mãe caminha com você, mesmo que o mundo diga que você deve me esquecer. As lágrimas escorriam enquanto Zeca colocou a mão no ombro dele. Sua mãe nunca desistiu de você, Carlos. Ela esperou até o fim. Carlos permaneceu ali, chorando em silêncio, com as cartas apertadas contra o peito. O peso da verdade era mais intenso do que ele podia suportar. Tudo o que seu pai construiu, a riqueza, a fama, o nome, foi erguido sobre uma mentira. E a mulher que mais o amou no mundo passou fome, frio e solidão, porque ele acreditou em uma voz errada. De volta ao carro, ele fitou o horizonte, onde o céu já escurecia. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se pequeno, um homem rico, mas pobre de alma. No caminho de volta, o rádio tocava baixo, mas ele nem prestava atenção. Em sua mente, apenas uma frase se repetia: Ela nunca desistiu de mim. E naquele instante, Carlos decidiu que não permitiria que a história de sua mãe terminasse em tragédia. A partir daquele momento, ele buscaria justiça, mesmo que tardia, pois há feridas que só cicatrizam quando a verdade finalmente é revelada.
Além disso, há amores que nem o tempo, nem a mentira conseguem apagar. Carlos retornou ao hotel já à noite. Seu rosto estava pálido, os olhos marejados, e o corpo parecia mais pesado do que nunca. Helena, que o aguardava ansiosa, levantou-se assim que ele entrou. "Onde você esteve?" perguntou preocupada. "Fiquei aflita o dia todo." Ele largou as chaves sobre a mesa e se sentou lentamente. A voz saiu baixa, rouca. "Fui à fazenda e descobri tudo." Helena o olhou em silêncio, esperando. Carlos respirou fundo, desviou o olhar para o chão e disse: "Zeca, o caseiro, ainda mora lá. Ele me contou a verdade sobre o que aconteceu." Ela se aproximou, o coração acelerado. "O que ele te disse, Carlos? Que meu pai mentiu para mim? Que ele expulsou minha mãe de casa? Disseram que ela era fraca e indigna por ajudar os necessitados, e que mandou avisar que havia morrido para que eu nunca mais a procurasse." Helena cobriu a boca com a mão, atordoada. "Meu Deus!" Carlos continuou a falar, as lágrimas escorrendo sem controle. "Ela me escreveu, Helena, cartas toda semana. Zeca me entregou. Eu li cada uma delas e juro, não sei como posso continuar sendo o mesmo após isso." Ele retirou do bolso um maço de cartas amareladas, amassadas de tanto serem abertas. Com cuidado, Helena pegou uma delas e leu em voz alta: "Meu filho, o mundo pode te dizer para ser duro, mas não permita que ele roube sua humanidade. Quando o orgulho machucar, lembre-se de que amar é o maior presente que Deus nos deu." As lágrimas rolaram pelo rosto de ambos, refletindo a dor e a esperança. Carlos se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Ela passou a vida acreditando que um dia eu apareceria, enquanto eu vivi pensando que ela estava morta. "Você foi enganado, Carlos", exclamou Helena tocando seu ombro. "Você era apenas uma criança." Ele assentiu com os olhos avermelhados. "Eu sei, mas agora o que me machuca é saber que me tornei exatamente o homem que meu pai desejava. Frio, distante, e talvez seja tarde para mudar." Nesse momento, Helena segurou seu rosto entre as mãos e disse: "Nunca é tarde. Ela está viva, Carlos. Você tem a oportunidade de fazer diferente." Ele respirou profundamente, sentindo a força das palavras dela. "Quero olhar nos olhos dela e pedir perdão. Quero contar tudo." Helena sorriu, emocionada, e incentivou: "Então faça isso. Ela vai entender." Na manhã seguinte, Carlos dirigiu-se ao quarto de Dona Olinda. Ela estava sentada na poltrona, olhando pela janela, com um semblante sereno e distante. Ao ouvir o barulho da porta, virou-se com um sorriso tímido. "Dormiu bem, meu filho?" perguntou, como se o tempo não tivesse passado. O sol da manhã filtrava-se pelas frestas da cortina do hotel, espalhando uma luz suave e acolhedora, como se o dia todo soubesse que algo significativo estava prestes a acontecer. Carlos acordou cedo e passou um momento em silêncio, sentado à beira da cama, olhando para o chão e respirando fundo. Dona Olinda olhou para Helena e sorriu. "Você tem o mesmo brilho nos olhos que eu tinha quando era jovem. Deus te enviou para guiar meu filho no caminho certo." Observando os dois abraçados com os olhos marejados, Helena aproximou-se e colocou a mão sobre os ombros deles. "Agora somos uma verdadeira família." Carlos segurou as mãos trêmulas da mãe e, ajoelhando-se a seus pés, declarou: "A senhora virá morar comigo. Nunca mais vai dormir na rua." A idosa sorriu com emoção e respondeu: "Meu filho, só o fato de você estar aqui já é mais do que eu pedi a Deus." Ele continuou: "Quero cuidar da senhora, mãe. Desejo devolver a você o que lhe foi tirado: dignidade e amor." Com a voz embargada, Carlos revelou: "Eu descobri tudo." Ao ouvir isso, ela olhou para ele sem entender a princípio. "Tudo o que, meu filho? O pai me enganou? Que ele te mandou embora? Que queimou suas cartas?" O rosto de Dona Olinda empalideceu e os olhos se encheram de lágrimas. "Eu pensei que você soubesse."
Eu não sabia, respondeu ele. Passei 20 anos acreditando que a senhora tinha morrido, e durante todo esse tempo vivi como se não tivesse coração. Ela acariciou o rosto dele com ternura, como só uma mãe é capaz de fazer, e disse: Você sempre teve coração, meu filho. Apenas aprendeu a escondê-lo para não sentir dor. Carlos chorava como uma criança e implorou: Me perdoa, mãe, por não ter te procurado, por não ter amado quando você mais precisava. Dona Olinda o abraçou fortemente e afirmou: O perdão é para quem carrega arrependimento, e você tem um coração arrependido. Então está perdoado, meu filho. Está perdoado. Naquele dia, enquanto os três se entrelaçavam em um abraço, a vida parecia recomeçar. Embora o passado não pudesse ser apagado, poderia ser curado. A partir daquele momento, Carlos fez uma promessa a si mesmo: jamais deixaria outra mentira destruir aqueles que amo. Se a sua emoção está à flor da pele com essa história, inscreva-se, pois muitas outras narrativas tocantes estão por vir. Enquanto isso, Helena entrou no quarto e notou que o marido estava diferente. O terno permanecia impecável, mas seu semblante revelava um olhar humano, quebrado e sincero. Pronto? Ela perguntou com um tom sereno, quase maternal. Ele assentiu e respondeu: Estou pronto para olhar nos olhos da mulher que mais amou e menos recebeu. Juntos, desceram até o quarto de Dona Olinda. Helena ficou ao lado da porta, observando enquanto Carlos parava em frente e respirava fundo. Ele bateu suavemente e perguntou: Mãe, posso entrar? Do outro lado, a voz da idosa soou fraca, mas doce. A porta está aberta, meu filho. Carlos entrou devagar e, por um instante, ficou apenas a contemplar. Dona Olinda estava sentada na cama, penteando os cabelos com um pequeno pente que Helena havia deixado para ela. Ao vê-lo, interrompeu o gesto, seu olhar brilhou e os olhos se umedeceram. Carlos avançou um passo e exclamou: Mãe! Ela deixou o pente de lado e abriu os braços com as mãos trêmulas. Meu filho, meu Deus, é mesmo você? Ele aproximou-se e se ajoelhou, sem se importar com o chão frio, enquanto as lágrimas escorriam sem controle. Ao segurar as mãos da mãe e trazê-las para perto do rosto, parecia buscar se redimir a cada toque. Eu pensei que tinha te perdido, mãe. Passei anos acreditando numa ilusão. Dona Olinda, com lágrimas nos olhos, respondeu: Eu também temia que nunca mais veria você, meu filho. Tantas noites eu pedi a Deus para não me deixar partir sem sentir de novo o calor da sua mão. Carlos, tocado pela emoção, a olhou e refletiu. Eu deveria ter te procurado, deveria ter questionado, mas acreditei em tudo que meu pai dizia. Ele me fez crer que você havia ido embora por sua própria vontade. Dona Olinda balançou a cabeça e disse: Ele tinha um coração endurecido, meu filho, mas era seu pai. E mesmo assim, eu nunca desejei mal a ele. Apenas sentia pena, pena de quem vive sem amor. Carlos enxugou os olhos com as costas das mãos, respirando profundamente enquanto compartilhava. Eu também fui assim, mãe. Me fechei para o mundo. Tornei-me aquilo que ele queria que eu fosse. O gesto carinhoso de Dona Olinda, ao acariciar o rosto dele como fazia quando ele era criança, trouxe à tona memórias antigas. Mas ainda há tempo, meu filho. Deus te trouxe até mim para mostrar que o amor nunca morre, apenas se esconde de vez em quando. Helena observava tudo da porta, com o coração apertado e lágrimas escorrendo silenciosamente. Aquela cena representava o que qualquer pessoa sonharia em presenciar um dia. Um filho reencontrando o amor que pensava ter perdido e uma mãe redescobrindo a razão de ter sobrevivido tanto tempo. Com a voz suave, Dona Olinda pediu: Senta aqui, Carlos. Quero sentir o peso da sua cabeça no meu colo, como quando você era pequeno. Ele atendeu ao pedido, encostou-se suavemente e repousou o rosto no colo da mãe, onde o toque, embora sutil,
carregava um profundo significado. Ela começou a passar os dedos pelos cabelos dele, num gesto automático e repleto de ternura. Quando você era menino, eu costumava dizer que o mundo poderia ser cruel, mas que não deveríamos deixar de ser bons. Você se lembra? Lembro, mãe, respondeu ele, emocionado. E por um tempo, esqueci. Pois agora recorde novamente, disse ela, esboçando um sorriso tímido. Porque não é o dinheiro que te salvará, mas sim o amor. Carlos fechou os olhos e, por um instante, sentiu uma paz indescritível, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. O som do coração da mãe pulsando próximo ao seu ouvido parecia dissipar anos de dor e arrependimento. Dona Olinda sorriu e disse: descansar no colo do amor é o sono mais reparador que existe. Ela precisava de um momento para repousar. Carlos levantou-se devagar e a cobriu com o lençol, permanecendo ali, contemplando o rosto dela, agora tranquilo. Sussurrou: eu te prometo, mãe, nunca mais faltará cuidado, carinho ou respeito. A senhora terá tudo o que merece. A idosa, com os olhos cerrados, respondeu: não desejo nada, meu filho. Apenas anseio por te ver em paz. Assim, permaneceram em silêncio, mãe, filho e Helena, 3 vidas entrelaçadas pelo perdão. Do lado de fora, o sol já se erguia alto, iluminando a janela e trazendo uma nova perspectiva. O passado começava finalmente a perder seu peso, enquanto o futuro, embora incerto, parecia mais leve. Carlos compreendia que o dinheiro não poderia trazer de volta o tempo perdido, mas poderia proporcionar à mãe o conforto que ela merecia. Dentro dele brotava uma nova promessa: nunca mais viver para o orgulho, mas sim pela gratidão. Foi naquele abraço simples e humano que o homem que o mundo via como milionário aprendeu o verdadeiro significado da riqueza. Os dias que se seguiram pareciam um novo começo. Pela primeira vez em muito tempo, a casa de Carlos e Helena, antes fria, silenciosa e repleta de luxo, mas sem vida, começava a se transformar. O som das risadas e o aroma de café fresco voltaram a preencher o ar, trazendo uma sensação de acolhimento. Dona Olinda agora vivia com eles, e Helena havia preparado um quarto com todo o carinho. Cortinas claras, flores no criado mudo e uma colcha de crochê feita por uma artesã da vizinhança. O ambiente exalava o cheiro de lar, algo que o dinheiro de Carlos jamais conseguiu comprar. No primeiro dia em casa, Dona Olinda percorria os cômodos com um olhar que misturava admiração e espanto. Ela tocava os móveis polidos com delicadeza, como se não acreditasse no que estava vendo. Naquela noite, jantaram juntos e a mesa farta contrastava com o passado da idosa, que por tanto tempo dividiu pão seco nas ruas. Dona Olinda sentou-se ali com simplicidade, agradecendo a Deus por cada garfada. Que bênção poder comer em família novamente, disse ela emocionada. Sonhei com isso. Helena, servindo a sopa, sorriu ao responder. Agora a senhora poderá sonhar acordada, Dona Olinda, pois está em casa. Carlos olhou para Helena com um carinho renovado, percebendo que sem ela, nada daquilo teria ocorrido. Carlos, que antes mal trocava palavras com a esposa pela manhã, agora esperava ansiosamente o aroma do café vindo da cozinha. A nova rotina, embora simples, era cheia de vida. Dona Olinda fazia questão de acordar cedo e preparar o café, mesmo com Helena insistindo para que ela descansasse. Ficar parada é que envelhece, minha filha, dizia a idosa, refletindo sobre a importância de se sentir útil. Os dias seguintes foram repletos de descobertas e cura, e certa tarde, Helena encontrou os dois na varanda, conversando. Dona Olinda, envolta em uma manta e segurando uma xícara de chá, parecia confortável, enquanto Carlos, sentado ao lado, contemplava o pôr do sol. Você se lembra desse cheiro, mãe? Indagou ele, despertando memórias. O aroma do fim de tarde na fazenda? Ela sorriu. Como poderia esquecer?
Era nesse instante que o vento trazia o perfume da terra molhada e da lenha queimando. E você corria pelo quintal com os pés cobertos de barro. Carlos riu, tocado pela lembrança, e compartilhou. Eu não imaginava que aquele tempo seria o mais feliz da minha vida. Dona Olinda, com uma sabedoria serena, respondeu: Ainda pode ser, meu filho. A felicidade não reside no passado, mas onde há perdão. Essas palavras, ouvidas por Helena à distância, pareciam uma cura, não apenas para Carlos, mas para todos ao redor. No entanto, apesar dessa nova fase, Carlos carregava um fardo que o acompanhava. À noite, quando todos estavam em sono profundo, ele se dirigia ao escritório e abria a gaveta onde guardava as cartas que Zeca lhe havia entregue. Lia cada uma delas e, em momentos de introspecção, chorava em silêncio, em outros, sorria entre lágrimas. Em uma das cartas, Dona Olinda deixara uma mensagem que o tocou profundamente. Tudo isso é seu, meu filho? Perguntou ela com os olhos marejados. Carlos respondeu sem ostentação, mas com um tom melancólico. É, mãe, mas por muitos anos nada disso teve valor para mim. Ela o olhou com ternura, questionando: De que adianta ter tanto se o coração está vazio, não é mesmo? Carlos esboçou um leve sorriso, sentindo o peso e a verdade daquelas palavras. Ele leu aquela frase tantas vezes que a conhecia de cor. Se um dia você se tornar um homem importante, que seja pela justiça e não pelo medo, porque o poder que não provém do amor é tão vazio quanto uma casa sem habitantes. A cada leitura, uma vontade crescente de mudar o rumo de sua vida emergia. Assim, no dia seguinte, tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Será que ele finalmente encontraria o caminho para a verdadeira felicidade? Reuniu os funcionários da empresa e anunciou a criação de um programa para reformar casas de famílias em situação de rua. Vamos utilizar o que temos para devolver dignidade a quem a perdeu, declarou ele. O salão ficou em silêncio e muitos colaboradores trocaram olhares surpresos, pois era a primeira vez que viam o patrão falar com o coração, e não apenas com números. Ao seu lado, Helena se emocionou, ciente de que aquela ideia brotava das mãos guiadas pelo amor de uma mãe. Naquela mesma tarde, ao chegar em casa, Dona Olinda o aguardava com um prato de sopa. "O que está fazendo, meu filho? Trabalhando demais novamente?" brincou ela. Carlos, cansado, mas leve, sentou-se ao lado dela e respondeu: "Desta vez, mãe, o trabalho realmente valerá a pena." Ela sorriu e disse que isso era porque vinha do lugar certo, do coração. Ele segurou as mãos dela e, com uma voz decidida, declarou: "A senhora me devolveu isso, mãe. Me trouxe de volta o que eu havia perdido." Permaneceram ali, lado a lado, observando o tempo passar pela janela, sem pressa. A mãe que um dia foi esquecida agora se tornara o coração do lar. O homem que acreditava que o amor era um sinal de fraqueza, agora compreendia que essa emoção era a força que o sustentava. Os meses que se seguiram trouxeram uma serenidade que parecia saída de um sonho. Carlos estava transformado, mais humano, mais próximo, mais pai, mesmo sem ter filhos. Ele agora chamava os funcionários pelo nome e se interessava pelas histórias dos pedreiros, das secretárias e das faxineiras. Helena assistia a tudo, refletindo que finalmente o homem que sempre soube existir por trás do orgulho havia despertado. Entretanto, o passado possui um jeito cruel de ressurgir quando menos se espera. Em uma manhã de domingo, enquanto arrumava as flores na varanda, Helena se deparou com uma pequena caixa de madeira no sótão da casa. Era antiga, coberta de poeira e com uma tranca enferrujada. Ela chamou Carlos e disse: "Tem algo aqui que você precisa ver." A vida às vezes leva tempo para reparar o que o orgulho destruiu, mas quando isso acontece, é de uma forma que cura tudo. Carlos subiu, enxugando o suor da testa, e perguntou: "O que é isso?" Ela respondeu: "Encontrei escondido atrás de algumas tábuas. Tem o nome do seu pai gravado embaixo."
Ele pegou a caixa e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ao abri-la lentamente, encontrou diversas cartas amareladas, semelhantes às que já havia lido, mas estas eram endereçadas a Dona Olinda e tinham como remetente Carlos Henrique Albuquerque. Franziu a testa, paralisado, e pensou: isso não pode ser. Eu nunca escrevi essas cartas. Helena, ao seu lado, pegou uma delas e leu as primeiras linhas em voz alta. Mãe, não posso perdoar o que fez. Você destruiu nossa família. Espero que um dia compreenda que o pai tinha razão. Carlos permaneceu em silêncio, pálido e atordoado. Ele falsificou minhas cartas, murmurou atônito. O pai escreveu isso e enviou para ela, fazendo-a acreditar que você a odiava. Com dificuldade para respirar, Carlos desceu as escadas num ímpeto e dirigiu-se ao quarto da mãe. Dona Olinda estava sentada na poltrona, lendo um devocional, e levantou o olhar ao vê-lo entrar. O que foi, meu filho? Ele se ajoelhou diante dela, segurando as cartas. Mãe! O pai mentiu para a senhora mais uma vez. Ele escrevia cartas se passando por mim. Ela o encarou com surpresa e respondeu: eu sei, meu filho. Carlos ficou paralisado. Como assim? A senhora já sabia? Eu sou mãe, afirmou ela com um sorriso melancólico. Percebi que aquelas palavras não eram suas. O estilo de escrita, o tom, a ausência de amor. Uma mãe reconhece quando o filho não está se expressando. Mas guardei tudo. Eu lia e rezava para que um dia você enxergasse a verdade por si mesmo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Carlos. Ele se curvou e chorou aos pés da mãe. Eu perdi tantos anos, mãe. Tantos anos acreditando em alguém que destruiu tudo. Ela acariciou os cabelos dele e com uma voz firme, mas tranquila, disse: você não perdeu, meu filho. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Você chegou na hora certa, e isso é o que realmente importa. Helena, parada na porta, chorava em silêncio, e era impossível não se emocionar. Dona Olinda continuou: o ódio dele não conseguiu apagar o amor que eu sempre tive por você. Nenhuma mentira é forte o suficiente para eliminar o que vem de Deus. Carlos levantou o olhar e declarou: mãe, eu prometo que seu nome será lembrado. Vou contar sua história para que ninguém mais passe pelo que a senhora passou. Então, já valeu a pena ter vivido, disse ela com um sorriso doce. Nos dias seguintes, Carlos decidiu transformar o escritório da empresa em um pequeno memorial em homenagem às mulheres invisíveis da sociedade, aquelas que amaram, cuidaram e foram esquecidas. Ele pendurou uma foto da mãe jovem na parede e mandou escrever embaixo: o amor é o único legado que o tempo não rouba. Dona Olinda, apoiada no braço de Helena, visitou o local e, em silêncio, contemplou a foto e as flores. Com a voz embargada, afirmou: nunca imaginei que um dia veria meu rosto em um lugar tão bonito, e saber que é meu filho quem me coloca aqui é o maior presente que a vida poderia me dar. Carlos, emocionado, respondeu com lágrimas nos olhos: isso é apenas o começo, mãe. Seu nome ainda fará a diferença no mundo. E realmente fez. A história daquela mulher que um dia viveu nas ruas começou a se espalhar, com jornais, entrevistas e pessoas tocadas pelo exemplo dela, contribuindo para isso. Em pouco tempo, o Instituto Olinda, que Carlos havia prometido criar, começou a tomar forma. Enquanto as paredes daquele novo espaço eram erguidas, Dona Olinda, mesmo fraca e cansada, sorria todos os dias dizendo: agora eu posso descansar. No entanto, ninguém imaginava que o descanso dela estava mais próximo do que todos pensavam. O corpo sempre avisa quando a alma está se esgotando. Poucos dias após aquela conversa sobre as cartas, Dona Olinda começou a manifestar sinais de fragilidade. Era um cansaço peculiar, que transcendeu o mero desgaste físico e não se resumia apenas à sua idade. Dava a impressão de que sua jornada na Terra estava se aproximando do fim. Inicialmente, essa sensação era sutil.
Ela levantava-se com mais lentidão. Necessitava sentar-se após dar poucos passos e decidiu não preparar café sozinha. Sua mão, que antes tremia levemente, agora apresentava tremores mais acentuados. Helena foi a primeira a notar. Em uma tarde, ao entrar no quarto para levar chá, encontrou Dona Olinda sentada na borda da cama, contemplando a paisagem pela janela com um sorriso sereno. Não era um sorriso de alegria, mas sim um sorriso de despedida, destemido. "Está tudo bem, Dona Olinda?" questionou Helena, acomodando-se lentamente ao lado dela. "Está sim, minha filha", respondeu a idosa com uma voz suave. "Estou apenas lembrando." "Lembrando do quê?" indagou Helena. Dona Olinda respirou profundamente. Seus olhos brilhavam, não de lágrimas, mas de recordações do dia em que deixara o lar sem seu filho e agora do dia em que retornou a ele. Helena tentou esboçar um sorriso, mas conteve o choro, já ciente de que aquela conversa carregava um peso maior. "A senhora deseja que eu chame o Carlos?" "Sim, quero que ele esteja aqui comigo agora." Com isso, Helena levantou-se, enxugando rapidamente as lágrimas antes de deixar o quarto. Ao encontrar Carlos no corredor, ele compreendeu apenas pelo olhar em seu rosto. Sem precisar de palavras, entrou apressado no quarto e a chamou. "Mãe." Sua voz embargada revelava a preocupação. Dona Olinda sorriu ao vê-lo. "Ah, meu menino." Ele se aproximou e sentou-se à sua frente na cama, segurando suas mãos como sempre fazia, mas desta vez com receio de soltá-las. "Mãe, você não está bem. Vamos para o hospital agora. Vou ligar." Ela balançou a cabeça lentamente com serenidade. "Não, meu filho. Agora não precisamos mais correr. É hora de descansar." Carlos engoliu em seco, angustiado. "Não diga isso." "Escute", pediu ela, com um tom firme, quase doce, mas resoluto. "Preciso compartilhar algumas coisas enquanto ainda posso. Depois, talvez não consiga mais." Carlos respirou fundo e assentiu, compreendendo a gravidade do momento. Helena permaneceu em pé em silêncio, mas Dona Olinda voltou-se para ela e disse: "Fica, minha filha, isso também envolve você." Com um gesto suave, Helena acomodou-se na poltrona ao lado da cama, segurando um lenço nas mãos. Dona Olinda observou os dois com o mais belo dos carinhos, aquele olhar que uma mãe oferece quando percebe que seu filho finalmente está protegido. Carlos começou a falar com uma voz baixa e pausada. "Você passou a vida sem receber um abraço. Cresceu ouvindo que sentir é sinal de fraqueza, que chorar é motivo de vergonha, que ter compaixão pelos outros é tolice, que amar demais é arriscado. Isso acabou, entendeu?" Ele baixou a cabeça, lágrimas escorrendo em silêncio. Dona Olinda prosseguiu: "Quero que você me prometa que não se tornará como seu pai. Prometa que será quem realmente é." Carlos ergueu o rosto já molhado e respondeu com determinação: "Eu prometo, mãe, nunca mais serei o homem que ele queria. Serei o homem que a senhora criou. Eu juro." Os olhos dela se encheram de emoção. "Então, meu coração ficará em paz." Em um momento de reflexão, ela virou-se para Helena. "E você, minha filha, preciso te dizer algo." Helena tentou sorrir, mas as lágrimas já escorriam. "Pode falar." "Obrigada por ter me devolvido meu filho", disse Dona Olinda comovida. "Você foi a ponte. Deus usou você para unir o que foi separado à força. Se não fosse você, eu teria partido acreditando que ele me esqueceu. Você me devolveu o direito de ser mãe." Essa declaração ressoou no ambiente, trazendo à tona a importância da conexão familiar e do amor incondicional. Helena, sem conseguir conter-se, segurou a mão da idosa com força e chorou, a cabeça baixa. "Eu só fiz o que qualquer um faria." Dona Olinda sorriu levemente e respondeu: "Não, minha filha, isso não é verdade. Muitas pessoas acreditam que a bondade é uma perda de tempo. Você não pensou assim." Ao ver uma velha na rua,
Você reconheceu uma pessoa, algo que poucos fazem. O silêncio pairou no ar, interrompido apenas pelo som do vento nas cortinas e das respirações emocionadas no quarto. Então, Dona Olinda voltou-se novamente para Carlos. Tenho mais uma coisa para te dizer, meu filho. Ele a encorajou. Diga, mãe, estou aqui. Ela respirou fundo, a voz tremendo. Você não sabe? Você não faz ideia de quantas noites passei no frio, abraçada ao que achava ser minha última roupa. E mesmo assim, eu fechava os olhos e pedia: Deus, não deixe meu filho se tornar um homem mau, mesmo que eu nunca mais o veja. Só não deixe que ele se torne ruim. Ela sorriu timidamente e, para sua surpresa, ele ouviu. Carlos baixou a cabeça, tomou as mãos dela e as levou ao rosto, como se guardasse uma lembrança. Mãe, ele chorava sem pudor. Eu não queria que fosse hoje. Acabei de te encontrar. Ela encaixou a mão no rosto dele e respondeu: Não é adeus, é entrega. Carlos tentou conter as lágrimas, desejando poder oferecer mais. Eu queria te dar mais tempo, proporcionar uma vida boa, te oferecer tudo o que a senhora não teve. Dona Olinda sorriu, um sorriso pequeno e sincero. Você já me deu mais do que eu pedi. Eu só queria ver você novamente. Você me deu lar, comida, respeito e me chamou de mãe. Isso para mim já é o céu. Helena soluçou e comentou: A senhora é muito forte, Dona Olinda. A idosa respondeu com doçura: A gente só descobre sua força quando ninguém segura a nossa mão. Mas agora não estou mais sozinha, então posso descansar. O corpo dela começava a se cansar e a respiração tornava-se mais ofegante. Carlos notou e imediatamente encostou sua testa na dela. Eu te amo, mãe, disse ele com a voz embargada, repetindo as palavras que tanto desejava expressar. Eu te amo. Os olhos dela brilharam ao ouvir isso. Esperei a vida inteira para ouvir isso de novo. Ela fechou os olhos lentamente, ainda segurando as mãos dele. Meu filho, estou aqui, mãe. Nunca esquece, disse ela com um fio de voz. Amar não é vergonha. Com um longo suspiro, a expressão dela se suavizou e o quarto mergulhou em silêncio. Carlos permaneceu parado por alguns instantes, segurando aquelas mãos já leves e imóveis, como se o tempo tivesse parado para que ele pudesse compreender a profundidade daquele momento. Enquanto isso, Helena começou a chorar baixinho, com a cabeça nas mãos. Carlos não gritou, não se deixou levar pelo desespero e não quebrou nada. Ele apenas reclinou a cabeça no colo da mãe e ali ficou, abraçado a ela como um menino que finalmente encontrou um lugar seguro para descansar. Após um longo percurso, passaram-se minutos intermináveis, até que ele, ainda deitado com o rosto marcado pelas lágrimas, murmurou: Eu vou honrar sua vida, prometo. Cada pessoa que cruzar meu caminho, cada idoso esquecido, cada mãe solitária, terá seu nome, mãe. O seu nome continuará vivo. Farei o mundo lembrar de você. Helena se ajoelhou e envolveu os dois em um abraço. Não havia ostentação naquela cena. Não existiam joias, nem carros luxuosos, nem status social. Era apenas amor. Amor puro, tardio, mas completo. Ali, naquele quarto silencioso, ocorreu a maior transformação da vida de Carlos, pois naquele exato momento ele deixou de ser apenas um homem rico. Ele se tornou herdeiro da fortuna do pai, mas também da coragem da mãe. Uma coragem que não humilha, que acolhe e que escolhe amar mesmo depois de ter sido desprezada. Quando o velório íntimo aconteceu dias depois, não foi como um velório de gente rica. Não havia caixão cercado de arranjos caros, pessoas de preto fazendo semblantes de respeito forçado, discursos vazios. Foi algo diferente. No pequeno salão que Carlos alugou, as pessoas que foram se despedir não eram empresários, mas gente simples, aqueles que a sociedade costuma chamar de resto, moradores de rua que um dia receberam comida da Dona Olinda, 2 jovens que ela acolheu por uma noite sob uma marquise, e uma senhora que, em meio a lágrimas,
confessou que só conseguia se alimentar em determinados dias porque a mulher do sorriso, como era carinhosamente chamada Olinda, oferecia pão e repartia o pouco que possuía. Um desses jovens, agora um homem, apertou a mão de Carlos e declarou: "Sua mãe salvou minha vida. Se não fosse por ela, eu teria me tornado ninguém. Ela alimentou aqueles que todos faziam questão de ignorar. O senhor é um homem de sorte por ser filho dela." Ao ouvir tais palavras, Carlos, emocionado, chorou novamente e apenas respondeu: "Eu sei." Em seguida, Carlos tomou uma atitude inesperada. Ele decidiu acrescentar seu sobrenome ao nome da mãe. O instituto que estava prestes a fundar não seria mais chamado Instituto Olinda. Agora, uma placa grande na porta da futura sede anunciava: Instituto Dona Olinda Albuquerque. Ninguém mais morreria invisível. Ele optou por não incluir o nome do pai em nenhum lugar. Afinal, a verdadeira herança que Carlos escolheu honrar era a bondade e a compaixão que sua mãe sempre demonstrou. A partir daquele instante, quem detinha a história e o legado da família era ela. Assim, ele expressou ao mundo e a si mesmo que aquela mulher, que partiu com as mãos marcadas pelo frio das ruas, seria eternamente lembrada como o coração que salvou seu próprio filho antes de se despedir. Meses se passaram desde a partida de Dona Olinda, mas curiosamente, sua ausência não apagou o que deixou. Pelo contrário, o amor que ela disseminou parecia crescer a cada dia. O Instituto Dona Olinda Albuquerque foi inaugurado em um dia ensolarado, adornado com flores simples nas janelas e uma faixa branca na entrada com letras grandes: "Ninguém mais vai morrer invisível." Carlos, agora um homem transformado, subiu ao pequeno palco. Vestia uma camisa simples, sem terno e sem ostentação. Atrás dele, uma grande fotografia da mãe sorrindo iluminava o ambiente. Ao pegar o microfone, sua voz soou firme, mas repleta de emoção. Ele compartilhou: "Por muito tempo, acreditei que dinheiro era poder, que o sucesso era uma medalha, mas descobri que o verdadeiro poder é o perdão, e a verdadeira medalha é o amor que deixamos nas pessoas." Após uma pausa, olhou para a foto da mãe e continuou: "Essa mulher me ensinou o que nenhum livro, negócio ou diploma poderiam ensinar, que a riqueza sem compaixão é pobreza disfarçada." O público o aplaudiu de pé. Funcionários choravam e moradores de rua abraçavam voluntários, enquanto Helena, entre a plateia, segurava as lágrimas com um sorriso de orgulho e paz. Após a cerimônia, ele se dirigiu sozinho ao jardim do instituto, onde havia feito plantar uma roseira em homenagem à sua mãe. Ajoelhou-se ali e murmurou suavemente: "Consegui, mãe. Seu nome permanece vivo, e cada pessoa que aqui adentrar sentirá o que eu senti ao olhar em seus olhos: amor." O vento balançou as pétalas vermelhas, como se estivesse respondendo. Naquela tarde, Helena se aproximou e pousou a mão em seu ombro. "Ela estaria orgulhosa de você, Carlos." Ele levantou os olhos para o céu e respondeu: "Ela está. Eu sinto isso." Ambos permaneceram em silêncio, observando as crianças se divertindo no pátio do instituto e os idosos sendo acolhidos, finalmente vendo as pessoas. Dona Olinda deixara o legado mais precioso que alguém poderia deixar: a lembrança viva de um amor que nunca desiste. Carlos sabia que jamais seria o mesmo homem. Agora, sua vida era dedicada a honrar o nome da mulher que lhe ensinou que amar não é fraqueza, mas sim o que dá significado à existência. Você já parou para pensar em como as histórias de amor e perdão podem transformar vidas? O menino que acreditou na mentira do pai transformou-se no homem que edificou um império de compaixão em homenagem à mãe. No final das contas, a maior herança que um filho pode receber é o exemplo de um coração generoso. Se essa história tocou seu coração, compartilhe sua opinião nos comentários e conte-nos o que sentiu ao final desta narrativa.
Não se esqueça de deixar seu like para fortalecer nossa comunidade. Aproveite e inscreva-se, pois muitas histórias lindas, emocionantes e inspiradoras ainda estão por vir. Agora, clique na próxima história que surge na tela, pois certamente ela irá te surpreender ainda mais. Até logo!